Olá, gente, boa noite. Estou de volta aqui no canal No Foco da Verdade para dar seguimento a mais um trabalho aqui com vocês. Eu, assim, de início, eu não tenho nada em mente, mas assim, o pai falou para mim para eu abrir essa câmera aqui e gravar um vídeo. Não tem nada preparado assim, mas tenho ainda, né, que concluir a leitura de Atos dos Apóstolos, que eu ainda não concluí com vocês, que é a parte 5, né? A gente pode fazer um apanhado aqui de tudo que eu passei aqui, né? Até hoje. Comecei com o. Né? Esse canal já tem uma história. Já desde 2015. Então vai pra. Já é inteiro 4, já vai para 5 anos. Então comecei com protocolo de Sábio-Sião. Né? Protocolo de Sábio-Sião, eu, eu creio que analisei sobre o chip, né? A, a entrevista da Dilma, né? Acompanho uns vídeos lá do manifesto, embora mal gravado, mas eu fui lá, postei, filmei, postei, gravei algumas entrevistas das pessoas e aí veio o chip, trabalhei sobre o chip lá, analisei a entrevista da Dilma, ela protelando sobre a emissão do RFD, e hoje em dia a gente vê pessoas utilizando, embora que poucas ainda, né? Poucas. Acho que ainda não é, porque não é obrigatório ainda. Mas quando for obrigatório, é todos que tiver aqui vão ter que usar o chip RFD, que está bem próximo na pele. Tem gente que fala, isso não é para essa era. Eu se enxergo cada vez mais próximo dessa era, né? As pessoas têm medo e um pouco de questão de medo e um pouco de egoísmo. Não pensa no próximo, nem no próximo do futuro, nem nas próximas gerações. O ser humano hoje em dia ele pensa, né? Eu não vou estar aqui mesmo, não tô nem aí. Mas, e será que esse pensamento é o que o pai ensina, né? Será que é ensinado pelo pai um tipo de pensamento desse? Não. Prefiro crer no pensamento todo poderoso. Esse não é o pensamento que eu creio, assim, de egoísmo. Se fosse assim, Bruce, se você cresce que o mundo não acabasse, como você projetaria o mundo? Eu projetaria um mundo benéfico pro, ainda, né, para mim, quando eu sou novo, né? Aí, posteriormente, meu filho, o filho das outras pessoas, né? Cada vez mais se desenvolvendo no pai, principalmente que sem o pai esse mundo não existir. Esse mundo só existe por causa do pai, mas muitos não crê. Beleza, opção de muitas pessoas não crer. Eu prefiro crer. Né? E então isso é um pensamento totalmente egoísta. Então, que sempre fosse desenvolvendo em todas as áreas, que as pessoas adquirissem suas sapiências das coisas, fossem os profissionais, né? Fossem os profissionais que querem ser, assim como hoje, né? Mas com muito mais incentivo e menos cobrança, menos dinheiro, né? E dando condições para todas essas pessoas e um legado muito bom para as futuras gerações. E é dessa forma que eu creio no mundo.
né? E se fosse... Agora, Bruce, outra pergunta. Se você cresce que o mundo acabasse, mas não fosse agora, eu ficaria muito triste com as pessoas que ficassem pro final do mundo. Porque ia ser muito difícil, né? Muito difícil a, nessa era, nesse momento, né? Nesse quadro de muita opressão, né? E não mais psicológica, é uma opressão física, né? De caráter físico, de perseguição mesmo, de morte. Morte não, tortura, né? Então eu ficaria muito triste, né? Mas, aí se você perguntar se eu creio que o mundo vai acabar, eu creio. Então é uma pergunta muito óbvia. Eu prefiro pensar como eu não perder minha coroa, né? A minha coroa da vida eterna. Então é uma coisa que eu não quero perder. Aí, prosseguindo, gente, aí trabalhei falando sobre os drones, né? E dos drones, falei sobre os humanos robóticos, os humanos com características de robô. Aí eu tava assistindo uns desses vídeos meus, né? Cara, eu fiquei chocado. Tanta coisa que eu falei lá em 2015, quando iniciei o canal, tá acontecendo tudo hoje. E foi se intensificando o quadro cada vez mais. Aí eu falei sobre aí alguns assuntos diversos lá, né? Sobre pró-impeachment, né? Falei sobre pró-impeachment. Aí depois falei sobre Salomão. De Salomão, falei sobre alguns vídeos sobre o Macedo. Aí depois analisei lá um vídeo sobre o judaísmo, né? Um pastor protestante, um líder judeu, um pastor protestante. Isso já mostrando o ecumenismo. Gente, essa guerra entre religiões não existe. Só existe na cabeça do povo, do gado, como nós. Na mente dos maiorais já está um processo de ecumenismo. E o ecumenismo é algo do anticristo. O ecumenismo não é algo do Pai, não é algo do Messias. Um só povo, uma só religião, um só líder, um só povo, uma só religião, isso é anticristo. Agora o Messias, um só rebanho, um só pastor. Se não me engano, né? Um só rebanho e um só pastor. Tá? Então vamos lá. Aí falei, aí analisei vídeo sobre o Salomão, já falei, né? Aí vim destrinchando assuntos variados, como a, a Jade Helm, sobre a erotização infantil, que também é algo muito inserido hoje, muito grave. Outra sobre nova ordem mundial, sobre a eugenia, discriminação social, racial. Também vou falar sobre pontuação social aqui, mas no meu ponto de vista já falo para vocês que isso já existe, ó. Existe há muito tempo, tá? Só estou botando rótulo nas coisas e colocando elas nos seus devidos lugares. Vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui. Vamos abrir um parênteses, depois voltamos para a sequência. Vai na fábrica da Coca-Cola. Pega o líquido, engarrafa, rotula, organiza nas caixas, leva lá para as docas, embala, bota no caminhão e entrega. Depois que entrega, a pessoa vai lá, tira e organiza no freezer, tá pronto para vender. Tá? Então já está tudo prontinho para vender pra gente. Tá bom? Aí, né? Fui
destrinchando, falando uma grande análise, aí analisei sobre aquele Paulo Júnior, aí falei, né, lá no meu vídeo lá sobre que Jesus é Lúcifer. Vou esclarecer isso direitinho no canal. E se tiver algo errado, né, eu vou retratar com vocês, porque eu também estava enganado, né? Mas eu creio que realmente é. Embora que está bem inserido na mente da pessoa e o sistema está assim insistindo em botar em falar, né? Mas se for para, eu quero a verdade do Pai, que toda mentira de Satanás seja ela derribada, seja ela atropelada, feito um trator. Um trator como se fosse assim, passando por cima a verdade. O trator da verdade passando por cima do trator da mentira. Por maior que seja a mentira. Porque a verdade está com o Pai. Ai. Vocês me entendem? Então, fui alguns vídeos do Davi Miranda, as profecias lá da... Como é que é o nome daquela cantora? Fernanda Brum. E... com outra... Aí... Ixi, aí tem um tanto de vídeo, sabe? Então... É bem interessante a gente trabalhar dessa forma, entendeu, gente? E ver que os cumprimentos de profecias, não minhas, do Pai, estão acontecendo. E nós não podemos perder tempo com conversas vãs, ensinos torpes e gananciosos de homens. Vamos agora parar de ouvir homens? Eu tô aqui, eu sou homem também. Né? Como, cago, peido, faço toda coisa que um homem carnal faz. Mas estou aqui para alertar vocês. Que qualquer irmãozinho, qualquer homem, pode te fazer tropeçar mesmo sem querer. Tá? Vou relatar um acontecido na minha vida. E assim, eu fui bem assim, eu creio que na razão dos adultos eu fui culpado. Mas eu fui bem assim, discriminado depois, entendeu? A mãe do garoto ficou meses sem falar comigo. Acho que nunca falou comigo mais do mesmo jeito. Um amigo meu, não vou falar o nome. Esse amigo meu, essa coisa de criança, sabe? Assisti muito aqueles filmes do Pernalonga, Papaléguas, Papaléguas. Então Papaléguas eles faziam fazendo muita armadilha, aquele coiote fazendo muita armadilha pro Papaléguas cair. E a gente tinha muito isso na cabeça, né? Inventava algumas armadilhas, não dava certo, né? Acabava machucando a pessoa próximo, um coleguinha, né? Tanto que uma vez eu fui fazer o ferro bateu no supercílio do coleguinha meu, lá, vizinho, cortou, mas graças a Deus, né? Mas eu fiquei super mal depois, fiquei super chateado. Mas vida que segue. Então a gente falava muito sobre isso. Aí tinha um tampão de esgoto, tava bem rachado a tampa, naquela época era criança, ainda era cimento, não tinha esse tampão de ferro não, um tampãozão de cimento todo já baqueado, rachado. Aí não sei se foi eu que falei pra ele ou ele falou pra mim. Aí ele falou pra mim, né? Bruce, ó a armadilha ali, ó, dá certo pra fazer uma armadilha, eu nem liguei, sabe? Eu disse, mesmo, dá certo. Aí eu fui andando, a gente tava indo pra padaria, né? Comprar o bendito do cigarro pros nossos pais. Rapaz, quando eu andei um pouquinho na frente, só vi só o barulho, só o estrondo. O garoto não pisou em cima da tampa, moço. Ixi, aí ele caiu lá dentro do esgoto, se machucou, se melou de merda, tudinho. Mas graças a Deus, já viu gente, tava no, né? Olha só, o pai usa pessoas que não tem nada a ver com o contexto religioso, as pessoas fez de boa vontade, não precisou nem ninguém chamar. Os caras estavam no boteco, né? Não que estou incentivando ninguém aqui a beber, ir para boteco, não. Ninguém,
eu não incentivo ninguém aqui a nada. Estavam no boteco bebendo, foram lá, ajudaram, prestaram os primeiros socorros a essa criança. Foi pro hospital de base e a mãe dele, a cara desse tamanho pra mim, meses, entendeu? E por quê? Porque sem querer eu levei um amiguinho meu pro buraco. Nós temos que prestar atenção, até nos irmãozinhos, viu? E nos outros irmãos mais malandros, né? Que você acha que tá do seu lado, saia fora. Ok? Então, agora estou trabalhando sobre ateísmo. Ah, lembrando, Jade Helm, falei sobre Jade Helm, né? Shemitah e... aí tem outros trabalhos, vocês confiram, tá, gente? Confiram os vídeos antigos, são vídeos muito importantes, entendeu? Também tem análise também tipo, das ações, né? Policiais, assim, do sistema, não da polícia, não dos homens, mas do sistema, sobre as pessoas. E agora eu tô falando sobre ateísmo e puxando mais sobre a questão do chip, marca da besta, dentro até da minha simplicidade, da humildade do canal que eu tenho. Mas aqui tem muito amor para dar e falar das coisas do Pai. Eu amo falar das coisas do Pai. Tá bom? Então a gente temos que ficar bem desperto, tá? Primeiramente, fazer uma autolimpeza interior nossa. Se nós tivermos algo de errado assim que nós fizemos, sempre apresentar ao Pai, conversar com Ele, e Ele sempre dará o direcionamento certo. Às vezes se algo dá errado na nossa vida, porque às vezes a gente errou. E não falar com Ele, expor esse erro e pedir ajuda para Ele. Porque às vezes, gente, pode até ser chocante o que eu falo para vocês, às vezes mesmo errando, Ele está lá ajudando a gente. E Ele sabe que no momento certo, eu ou você tomaremos a atitude certa de seguir a Ele. Tá? Um abraço a todos e seguindo em frente a esse lema. Peço que curtam, compartilhem, comentem aí embaixo. Tá? Quem não gostou, sinta-se na liberdade também de não gostar. Mas eu quero que você dê sua opinião aí embaixo e exponha a sua opinião, viu, amigo? Tá? Mas isso não impede que todos nós sejamos amigos e irmãos perante o nosso Pai. Tá? Seguindo em frente ao cinema, em prol da verdade e contra a mentira.